Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa atividade síncrona do dia 12 de julho. Já estamos chegando perto do fim do período. Assustador, não é verdade? Chegando perto do fim do período. E um pouquinho antes, fora do ar, a gente já estava conversando. O Caio trouxe uma questão que eu gostaria que você colocasse de novo, Caio. A primeira pergunta era se é que não tem um modo automático, né, de a gente fazer cada linearização de cada modelo, mas a gente lineariza, né? Sim. E aí minha pergunta é que quando a gente lineariza, já tenha linearizado. Para achar eu esqueço os nomes de cada parte. A, As a, novas variáveis e os novos parâmetros? não, já é no segundo vídeo. É quando a gente faz Ah, sim, a soma dos as análises. quadrados, o A desvio gente relativo Isso, médio, isso, os isso. A critérios de gente discriminação. usa, isso, obrigado. Quando a gente usa os critérios de discriminação, a gente pode usar, definir eles, em definir para essa nova linearização, ou a gente tem que definir pelo modelo antigo? Não, tem que ser no modelo Isso que eu fiquei, original. não. Tem que Tá, ser no modelo modelo original. original. Você viu Entendi. que a gente voltou lá para o cálculo das umidades, quando fez a discriminação, lembra? Sim, sim, Então você tem que voltar para sim, o modelo por isso original. que eu vim perguntar. Você Por isso que eu faz a perguntei, linearização porque... só para poder encontrar os parâmetros do modelo original. Depois você tem que Entendi. voltar para o modelo original para calcular o valor calculado, para calcular todos os critérios de discriminação. Todos os critérios de discriminação são feitos para o modelo original. Você vai comparar aquele modelo original com outros modelos que calculavam aquela variável. O modelo linearizado não calcula mais aquela variável dependente que você estava calculando. Calculo uma nova. Né? O seu Sim, modelo linearizado não calcula mais umidade. Né? Ele calcula sim, aquela log do log da razão de umidade, lembra? Então você tem sim. que fazer a comparação sempre na mesma base. A única base que você tem comum é a variável que foi medida. Então você tem que voltar Certo. para ela. Para voltar para ela, você tem que voltar para o modelo original. Entendeu Entendi. agora? Entendi. Entendi, não Sempre tem que entendi. voltar para o modelo original, gente. Tá, show. E a última pergunta que eu tenho, que eu Ah, anotei, sim, você falou no vídeo que se o modelo for linear, né, o R2 vai ser igual ao coeficiente de relação. não, vai ser o quadrado do coeficiente de correlação. Aquele que vocês aprenderam na Isso. estatística. E não, sim, sim. Aí minha pergunta é que, tipo, se a gente tiver uma mistura de modelos lineares e não lineares, pode usar para lineares o R quadrado Não, aí e se você vai pro... fazer a discriminação, você tem que usar sempre os mesmos critérios. Agora, Show, olha tá. só, o quadrado do coeficiente de correlação serve para modelos lineares e para modelos não lineares, certo? Nos parâmetros. Uhum, Então sim. é o critério que a gente vai usar. Foi isso que a gente fez no vídeo. Não, sim, eu tava perguntando só pra saber se podia fazer essa correlação, né, entre É porque o dois R2 ele é mais critérios. fácil de calcular do que o R ao quadrado, né? Sim, claro. Tem menos manobras Uhum, matemáticas ali. menos manobra, sim. Uhum. Agora, aqui no Excel não tem problema nenhum, né? No Excel, Não, o Excel faz fica direto para tranquilo, sim. vocês. Aham, Engraçado, eu ia começar por um lado e o Caio trouxe a gente para começar por outro. Então vamos compartilhar lá a planilha do Excel, porque aí vocês vão ver que quem usa o Excel tem uma vantagem enorme na hora de fazer isso, embora na avaliação objetiva não vá adiantar usar o Excel. Porque você tem que montar as parcelas. Você tem que mostrar como calculou. Tem que aprender a desdobrar aqueles somatórios. Mas o Excel faz isso pra gente. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo as coisas acontecerem, o Excel faz isso pra gente. Estão vendo aqui a minha planilha? Alguém responde que agora eu não vejo a sala. tá aparecendo sim, professor. Tá Tá. renderizando. Então, olha só, vocês viram aqui, ó. Esse aqui é o modelo de overroots, aquele que a gente fez na aula, na videoaula, para quem assistiu a videoaula, né? Porque tem gente que não assistiu. E aí, olha só que coisa interessante, né? Tem o modelo de overroots, a gente faz aquelas manobras, lineariza, tá? Tá linearizado agora. Eu defini as novas variáveis, né? Isso aqui é o meu eta, esse aqui é o alfa novo, né? Esse aqui é o alfa um novo. E o meu parâmetro K eu vou determinar depois que eu souber quem é o alfa zero. Tá? E aí, depois que eu calculei os parâmetros, que eles estão aqui, ó, tá? Calculadinhos, depois de ter feito aquilo. Por quê? Porque caiu numa reta, né? Vocês viram lá que quando eu linearizo o modelo de overroots, eu volto para aquela equação da reta. Só que é uma reta chique, uma reta que vai dar um excelente ajuste, diferente daquela reta porcaria que a gente fez só com, né, a variável dependendo do tempo. Então, aqui a gente tem um modelo linearizado que ficou com comportamento linear. Ficou como uma reta. Nem sempre vai acontecer isso, né? Mas o que aconteceu? Calculamos aqui os parâmetros, então descobrimos que o K é 0,5748 hora menos 1 e que o N é 1,0811. O N é dimensional, tá? E aí o que eu faço? Eu volto para cá, para essa equação, olha para cá, eu substituo o valor do K aqui, eu substituo o valor do N aqui,
Estão entendendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular esses valores calculados aqui, ó. Tá? Esses valores são os calculados. Olha para cá o valor experimental, que eu vou botar de azul, e olha para cá o valor calculado pelo modelo. Se vocês observarem, eu vou clicar aqui na linha de comandos, tá? Ele vai estar mostrando que está calculando por aqui, ó. Pega o YS0, o YSE, o K, o N e joga aqui nesse modelo. Está do ladinho da equação aqui para vocês verem. Então, cada elemento dessa célula aqui dos valores calculados foi calculado pela equação original e não por esta equação linearizada aqui. Essa equação linearizada só serve para eu determinar os parâmetros originais. É uma forma indireta de determinação dos parâmetros originais. Ela não serve para calcular valor da variável dependente. Ela não serve para discriminação de modelos. Eu tenho que voltar para o modelo original. Todo mundo entendeu isso? Alguém sinaliza aí no áudio, por favor? Certo? Então, ó, não ficou azul aqui, não sei por quê. Vai, pergunta? O senhor pode repetir de novo, por favor, o que falhou? Este é o modelo não linear, é o modelo de overroots. Nós fizemos todas aquelas etapas e chegamos nesta forma linearizada aqui. Para que essa forma serve? Serve para eu determinar os parâmetros originais. É uma determinação indireta dos parâmetros originais, correto? Está lá no vídeo também. Quem assistiu ao vídeo sabe. Quem não assistiu vai boiar de qualquer jeito, também não estou preocupado com isso. Tinha que ter assistido o vídeo de sexta-feira até agora. Então, esta aqui é a nova variável dependente, que lá no vídeo aparece como φ. Aqui eu deixei como y mesmo, porque eu estava fazendo a planilha muito rápido. Esta é a nova variável independente, que é o log de t, que é o log da variável independente antiga. Esse é o alfa 0, este é o alfa 1. E aí, com essas equações, e vocês sabem que isso aqui deu uma reta, né? Se vocês substituírem aqui, vai dar uma reta, como a gente fez lá no vídeo. Vocês vão poder calcular esses parâmetros aqui. Até aqui acompanharam? Resolveram o sistema de equações algébricas lineares. Ó, tá aqui, ó, sistema de equações algébricas lineares para aquele problema 2x2. Acha os parâmetros K e N. Como que acha, professor? Depois que eu acho o A0, depois que eu acho o A1, eu faço a volta. Eu tenho essas equações aqui, eu sei que o N é igual a 1. E sei que A0 é N log de K. Portanto, K é exponencial de A0 sobre N. Entenderam isso? Estou voltando para o parâmetro original, eu tenho que voltar para o modelo original? Então, tudo bem. Achei o valor do K e achei o valor do N. O que eu faço agora? Eu volto K para o modelo original. Está aqui a minha equação do modelo original, que eu vou, se eu conseguir, não vou. Tá? Eu não consigo pintá-la de vermelho, que ela é antiga. Estão aqui os meus parâmetros, né? O K, o N, aqueles dados iniciais da umidade inicial e da umidade de equilíbrio. E eu volto para cá. Eu substituo o valor do K aqui no K, eu substituo o valor do N aqui, o Y0 e o YSE e calculo todos esses valores. Se vocês observarem, vou clicar aqui na linha de comando, ela vai aparecer lá na edição. Ó. Eu estou fazendo o quê? Eu estou usando todas essas grandezas aqui, né, os parâmetros e o K, mais o tempo para calcular esse valor, para cada uma dessas células. Aqui são os meus valores calculados. O meu Y calculado é calculado onde? No modelo original, gente. É sempre no modelo original. Se vocês olharem a equação que vai aparecer lá na edição, aqui vai estar pequeno, mas lá na edição vai estar grande, ela é exatamente um modelo de overroots. Eu voltei para o modelo original. Para calcular os valores da variável dependente, eu tenho que voltar para o modelo original. A forma linearizada só serve para determinar os parâmetros originais, dentro daqueles parâmetros novos que estão embutidos ali. Entenderam isso? Hein, gente? Sim, professor. Agora Sim, professor. Todo mundo entendeu. Então, achei. Uma vez que eu tenho o YS experimental e o YS calculado, acabou. Daqui para frente são os critérios de discriminação de modelo. Aí eu posso calcular a soma dos quadrados dos resíduos, eu posso calcular o desvio relativo médio, eu posso calcular o R2, se for um modelo linear nos parâmetros, nesse caso não é. Então eu vou calcular o quadrado do coeficiente de correlação, que é o quadrado do R, que vai dar, né, aquela relação que a gente viu lá bonitinho da reta, quanto mais próxima da diagonal, melhor. Quanto mais os pontinhos estiverem distribuídos em torno daquela diagonal principal, melhor, tá? Tudo isso está no vídeo. É olhar os vídeos, assistir os vídeos até entender. Não tem muito que eu possa dizer diferente do vídeo aqui. E aí o que acontece? A gente vem aqui, ó, calculo a soma dos quadrados dos resíduos. Todo mundo está vendo as células marcadas? Como é que eu calculo isso? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tenho o cálculo do resíduo nesta linha, depois eu elevo o resíduo ao quadrado. Calcular resíduo todo mundo sabe. Elevar o resíduo ao quadrado todo mundo sabe. Depois eu calculo o desvio. A equação do desvio vocês têm. Também não preciso dizer como é que calculo o desvio. Calcular desvio todo mundo sabe. E aí eu vou fazendo aqui, ó, a soma dos desvios, tá? Para poder ter aqui o meu desvio relativo médio.
Tenho aqui a soma dos quadrados dos resíduos. Ó. Se eu clicar aqui, ó, essa grandeza é simplesmente a soma dessa linha. Se eu clicar aqui na soma dos desvios, tem muita coisa que se pode fazer na planilha, Caio, que ajuda. Ela é a soma da linha dos desvios. Agora, como é que eu calculo o coeficiente de correlação? Existem comandos no Excel para isso. Vou fazer aqui fora, ó, vou fazer aqui desse lado, tá? Eu vou colocar assim, ó, o R vai ser igual, aí eu vou dizer assim, olha, isso aqui é igual a correl, tá? Aparece aqui, ó, vocês estão vendo um menuzinho? Hein? Não. Oh, não, tá aparecendo pra gente não, professor. Tá, então quem tá com o Excel aberto, né, escreve lá assim, é igual a correl. Aí vai aparecer um menu de funções. Você tem correl, você tem corresp e correspx. Tá? A primeira retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. É essa que a gente quer. Tá? Eu clico aqui no correl, eu quero correl, né? Correl mesmo, é quase correlação, só que cortada. E aí, abro parênteses, vocês estão vendo agora o que eu estou fazendo, né? Pego aqui, ó, o vetor de variáveis originais, as observadas, ponto, ponto e vírgula, pego aqui as calculadas, fecho o meu parênteses e ele vai me dar a correlação, o coeficiente de correlação. Tá? E aí depois eu vou dizer que o meu quadrado do R2, né, é igual ao quadrado daquilo ali. É igual isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui elevado ao quadrado. Só que, né, e aí é um negócio legal pra caramba, né? O Excel também tem uma função chamada rquad. Então, ó, eu vou dizer que R2 é igual, tá? E aí, lógico, aqui vai ficar do mesmo jeito, né? É igual a rquad, assim mesmo, ó, tá? De quê? Ah, tá, faltou botar o igual aqui, né? Fica difícil se não for assim. Rquad, ah lá, tá vendo? Ele retorna, ele vai pedir para nós isso aqui, ó. Eu coloco o y como o primeiro conjunto de dados, eu coloco o x como o segundo conjunto de dados, que no caso aqui é o experimental, e pronto, ó. Que para aqui, para esse modelo de overroots, como ele é um modelo muito bom, deu igual ao quadrado do coeficiente de determinação, de correlação. Se a gente fosse fazer, por exemplo, para o de terceiro grau, terceiro, tá aqui. Lembra desse? A gente fez lá, né? Ficou de exercício para vocês, inclusive. Aqui a gente tem que... vamos fazer o de segundo, que o de segundo dá um erro maiorzinho um pouquinho, para a gente poder ver que fica diferente. Então, olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o R é igual. Como é que é mesmo o comando para calcular o coeficiente de correlação? Correl. Opa, tem que botar o igual. Igual a correl. E aí o que eu pego? Eu pego o valor observado, ponto e vírgula, o valor calculado. Fecho aqui, tá lá, meu coeficiente de correlação. Botei o dado certo? Botei. Deu 1. É porque tá em duas casas, não é? Tá com poucas casas. Ah, é verdade, tá com uma casinha só. Não, deixa eu botar 4 casas aqui, que é isso. Tá lá, 4 casas. Tá lá, ó, 9976, tá certo? Não está perto de 1. E aí, lógico, o que é o R ao quadrado? O R, né, disso aqui é o quadrado. Isso aqui é o Rzão quadrado igual a isto elevado ao quadrado. Pronto, tá? Que é igual ao Rquad, porque aqui o modelo é linear nos parâmetros, tá? Então, o Rzão 2 vai ser igual a Rquad de que mesmo, gente? A gente pega aqui o calculado, a gente bota ponto e vírgula, pega aqui o experimental, o observado, fecha o parênteses e vupt nele, olha lá, deu igualzinho, tá? Então, quando o modelo é linear nos parâmetros, a gente vê claramente que o R2 é igual ao quadrado do R. Tudo bem? Tirado essa dúvida, Caio? E a gente tem aqui, né, os critérios de discriminação de modelos a calculados, tá? Eu já deixei isso pronto nas planilhas, isso apareceu para vocês lá no vídeo. Esse 8,96 aqui como soma dos desvios para o modelo quadrático e assim por diante. Tá bom? Todo mundo certo com isso? Todo mundo tranquilo? Posso encerrar esse compartilhamento aqui? Aí, pessoal? Tá, beleza. Então, encerrei o compartilhamento e voltei aqui para a sala. Onde estão as dúvidas? Onde estão as dificuldades de vocês? Agora sim a minha internet está dizendo que está aqui com uma conexão ruim. Tá todo mundo me ouvindo ainda, né? Então, vamos lá, pessoal. Tem mais alguma dúvida, mais alguma dificuldade? Olha só, tem uma coisa que eu não posso, né, ir além do que os vídeos ensinaram para vocês, que é usar as regras da matemática para fazer as linearizações. Eu tenho visto ao longo desses 20 anos que essa disciplina faz parte do currículo de vocês, os maiores absurdos matemáticos, as maiores loucuras, as maiores afrontas à matemática que acontecem, tá? E não tem jeito, eu não posso resolver, eu só posso tirar ponto se fizer besteira. Eu só posso dizer, olha, lamento, mas você não sabe a matemática do ensino fundamental. Você não sabe a matemática do ensino médio, que devia saber para estar aqui fazendo engenharia química. Estão entendendo isso?
o quanto que é importante lembrar de distributiva da multiplicação, de regras e propriedades dos logaritmos, dos senos, dos cossenos, aquelas coisas todas, na hora de linearizar. Se não souber essas funções, se não souber como isso funciona, não vai conseguir linearizar. Vai fazer abobrinha. Vocês lembram desse slide aqui, ó, lá do vídeo? Isso aqui é um pouquinho do que acontece. É um pouquinho, é um tiquinho de nada, tá? Mas tem coisas muito piores do que essas. Tem coisas assustadoras e que não tem a ver com este momento, quarto período da engenharia química. Tem a ver com 4 anos do segundo segmento do ensino fundamental e mais 3 anos do ensino médio, para quem fez em 3 anos, ou 4 para quem fez em 4. Né? Então, é muito importante lembrar da matemática, gente. Saber usar matemática. Eu vejo gente ignorando a distributiva da multiplicação. O pior, aí essa eu tenho que usar a mesa digitalizadora, gente. Essa é impossível não usar. Deixa eu colocar aqui. Eu vi, e esse foi um erro do período passado. Foi um erro que alguém cometeu no período passado. Né? A gente estava com log, tá? Com alguma coisa aqui, né? Com YEI de xi igual a log de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0. Como é que lineariza esse troço? De verdade. Como é que eu transformo esse modelo não linear nos parâmetros em um modelo linear nos parâmetros? Aplica exponencial. Eu aplico exponencial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer exponencial do YEI igual a exponencial do logaritmo de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0, tá? E aí, no final das contas, isso aqui vai dar, né, exponencial do YEI igual a A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0, modelo linear nos parâmetros, certo? Não é isso? Quem é o φi aqui? É log de YI. EI, né? O φi. Portanto, o φ calculado I vai ser log do Y calculado I. Quem é o eta I aqui? Quem é o eta? É a coisa mais fácil do mundo. Xi. É o próprio xi. É olhar onde é que estava a variável independente antiga. Ela aparece sozinha, ela aparece como ela mesma. E aí quem é o vetor alfa de parâmetros? A2, A1, A0, certo? Aqui mudaram um pouco. O absurdo que fizeram, né? Absurdo. Fizeram isso, ó. YEI de xi igual a A2 log de xi ao quadrado mais A1 log de xi mais A0. Eu quase infartei, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Jamais, nunca deve acontecer na vida de vocês. E aqueles outros erros que eu mostrei lá também no vídeo, né? Do pessoal inverter, fazer o recíproco só de uma parte, não fazer da outra. Então, quanto a isso aqui, gente, eu não tenho nenhum controle. Eu vou propor uma equação que é linearizável, desde que vocês conheçam as regras da matemática que fazem essa linearização, e vocês têm a obrigação de linearizar. Já na avaliação continuada vem um problema assim, vocês vão comparar um modelo linear nos parâmetros com um outro modelo não linear nos parâmetros. E aí é importante saber linearizar, né? É importante saber o que está fazendo. Tudo bem? Mais alguma observação? Posso encerrar aqui esse compartilhamento? Diga. No fim não seria a exponencial de y, não? O quê? Ah, o φ é. O φ é isso aqui, ó. Tem razão, eu troquei aqui. Eu estava com outro modelo na cabeça. Isso aqui, na verdade, o φ é exponencial do YEI, e aqui o φ calculado é exponencial do Y calculado I, que só vai servir para eu poder calcular esses parâmetros aqui. Depois eu acabo com isso e volto para fazer as contas onde? Nesse modelo aqui. Onde eu vou calcular o Y calculado I, eu vou calcular o Y calculado I aqui nesse modelo. Jamais aqui neste. Deu para entender? Certinho, gente? Aí, pessoal? Certo, professor. Tá, ok. Então, estou interrompendo aqui o compartilhamento, tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu também não vou fazer vocês terem. Professor. Oi. Não é uma dúvida. Pode falar, Aline. Peraí, vamos ver. Quem começou falando primeiro? Caio, já vamos dar a vez às meninas? Só para uma questão... Não, mas eu falei... Isso. Quem tá falando agora? Deixa depois. Eu, Aline. Oi, Aline, diga. Eu tenho uma dúvida a respeito de, tipo assim, a gente vai fazer a linearização dos parâmetros, aí depois você mostrou que a gente chega lá naquela matriz para calcular e achar os valores dos parâmetros, certo? Pessoal, tinha faltado luz aqui, tá? Faltou luz aqui. Débora, onde é que a gente estava?
Era eu, Aline, professor. Oi, Aline, onde é que a gente estava? Faltou luz aqui em casa, caiu a internet. Eu tava terminando de desenvolver a pergunta. Então vai. Faz ela do começo pra gente poder botar na gravação certinho. Tá. Então, eu queria saber se depois que a gente faz a linearização do modelo e calcula os novos parâmetros, queria saber se aquela matriz que foi montada para a gente calcular o valor dos parâmetros, a gente teria que fazer aquilo que a gente faz, igual foi da aula passada, tipo, tirar a derivada parcial. Não, você já montou antes. Essa é a questão. Você só vai fazer a aplicação do método de mínimos quadrados para um modelo se você não fez antes, não é? Só que olha só, quais modelos lineares nos parâmetros você já tem pronta a forma matricial do método de mínimos quadrados aplicado? Para a reta, a gente fez no vídeo. Para o 2x2 ficou de exercício para vocês. O 3x3 vocês tiveram que fazer na avaliação continuada da semana passada, não é? Sim. Então, pelo menos, se cair no processo 3x3, vocês vão saber fazer. Lembra desse modelo que eu coloquei aqui? Ó? Pera aí que eu já vou abrir, vou até ver qual é aqui o chat, porque o pessoal deve estar falando que eu caí mesmo, né? Mas deixa eu compartilhar aqui de novo o PowerPoint, porque olha só, vocês estão vendo aqui? Aqui vai cair no sistema 3x3 que vocês já conhecem, né? Sim ou não? Vocês já fizeram isso. Uhum. Então não tem que aplicar as derivadas parciais de novo, ganha tempo. Só vai perder tempo quem não fez o exercício. Quem não fez o que foi pedido antes vai ter que fazer na hora da prova. Mas quem fez o que foi pedido antes vai partir direto do sistema na forma matricial mais simplificada. Estão entendendo isso? Entendi, professor. Não precisa fazer para cada modelo novo, já sabendo que vai cair numa coisa que vocês têm dado, têm colocado, vocês já fizeram, fazer tudo de novo, é começar da forma matricial. Tá? Aquela parte só vai ser aplicada se for pedido para você aplicar o modelo, né, o método de mínimos quadrados naquele modelo. O que não é o caso na nossa avaliação objetiva. Vocês já vão ter feito isso antes. Certo? Ficou claro agora, Aline? Sim, professor. Não obrigada. precisa. Vocês fizeram na avaliação continuada. Por exemplo, na avaliação continuada de hoje, vocês vão comparar um modelo quadrático, que vocês já devem ter feito. Então já tem a forma matricial, né? Somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, somatório de número de pontos e assim por diante. Até você chegar lá onde deve. Na verdade não é x ao cubo não, é x a sexta. Tá? Então vocês fizeram isso, sabem o que estão fazendo, né? E já está pronto, é só partir direto para a resolução. Tá? Dessa vez, na avaliação continuada de hoje, ninguém vai precisar aplicar de novo o método de mínimos quadrados. Já vai partir direto da forma matricial. Né? Qual é a forma matricial da equação cúbica lá, linear nos parâmetros? Cúbica não, quadrática. Cúbica a gente fez na aula passada. Vai ser o quê? Somatório de x à quarta, né? Agora eu estou falando certo. Somatório de x à quarta, somatório de x, são 3 parâmetros. Então, portanto, é um sistema 3x3. Somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado. Aí desce a segunda linha. Somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x. Desce a terceira linha. Somatório de x ao quadrado, somatório de x, número de pontos. Vetor de respostas. Somatório do y vezes o x ao quadrado, somatório do y vezes o x, somatório de y. Pronto, montou o sistema. Isso já tem que estar pronto desde 2 aulas atrás. Não é para agora. Não é para avaliação continuada de hoje. Entenderam? Por isso que os exercícios estão escalando. Agora vocês têm como avaliação continuada de hoje a discriminação de modelos. Fazer o ajuste já com o método aplicado e discriminar os modelos. Tudo bem? Mais alguma observação, pessoal? Professor, Diga. eu Fala, ia Caio. falar, na última aula, eu não, porque não ia dar tempo cada aula de 10 horas, né? Isso. Mas você tinha falado no vídeo, no online, você ia mostrar o R. Lembra? Acabou não mostrando na última Mas nós vamos ter uma aula só disso. A aula 10 é só disso. Ah, tá, então tá. É que eu fiquei curioso de como usar. Não, é porque eu estou esperando a gente passar as 2 próximas aulas em que nós vamos aprender a resolver equações não lineares. Porque para você fazer a regressão não linear, você tem que aprender a resolver equações não lineares. Na verdade, tem que aprender a resolver sistemas de equações não lineares. Então as coisas têm que ir devagar. O R eu vou mostrar para vocês na última aula, já na primeira semana de agosto. Semana que vem a gente já começa com equações não lineares. Vamos ter 2 aulas de equações não lineares e depois vamos ter a aula de regressão não linear. Que aí você vai ter aula de R e vai ter aula de ENSO. Portanto, eu recomendo que vocês já comecem a baixar o R e o ENSO aí e já instalar, tá bom? Que nós vamos usar os 2. Inclusive, a avaliação continuada é um exercício no R. É a única avaliação continuada que é prática nessa disciplina teórica. É a 10. Porque tem que fazer o script do R e fazer funcionar, tá bom?
Resolveu, Caio? Entendeu? Entendi sim, professor. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, a gente pode fazer chamada. Pode ser? Tá tudo bem por aí? Podemos? Então, ó, vai sair a avaliação continuada agora às 11 horas e vocês têm até às 13 horas da quarta-feira para me enviar. Qualquer dúvida até hoje às 18 horas, para eu ter tempo viável para poder responder as dúvidas de vocês, manda lá para o meu e-mail. Mas, né, para quem não assistiu o vídeo, vocês vão ter todas as dúvidas. Para quem assistiu os vídeos e tiver alguma dúvida, eu sugiro que assista com mais cuidado. Tudo o que vocês precisam para resolver a avaliação continuada está nos vídeos. Está colocado lá para vocês, certo? Alguém teve dúvida de como abrir aqueles somatórios? Gente, somatório é coisa que vocês aprenderam a fazer lá no segundo grau, né? Lá no ensino médio. Então vamos abrir aí os microfones para poder agilizar a resposta? Ah, e lembrar de não deixar vazar vídeo tosco, né, gente? Quarta-feira alguém deixou o áudio aberto, falou tanta bobagem no final da aula lá que o pessoal tá morrendo de rir por causa disso. Então vamos lá. Aline. Presente. Quem tiver problema no áudio já deixa escrito e dá o enter na hora que eu chamar o nome. Ana Clara. Presente. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Faltou. Débora. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Amaral. Presente. Gabriel Pereira. Presente. Hugo. Presente no chat. Júlia. Presente, professor. Larissa. Presente no chat. Leonardo. Presente, professor. Lucas Ferreira. Faltou. Lucas Moreira. Presente. Lúcio. Presente. Luiz Felipe. Presente. Maria Clara. Presente no chat. Marcos Mendonça. Presente. Isso. Matheus Jardim. Presente. Matheus Tessari. Presente. Ramon. Não, Presente. Monique primeiro. Presente. Ramon. Presente. Renan. Presente. Robert. Esse abandonou. Rodrigo. Presente no chat. E Tiffany. Presente, professor. Presente no chat, tá? Pessoal, olha só, fiquem atentos, muito atentos, com a entrega das avaliações continuadas. Elas garantem a presença assíncrona. Se tiver 7 horas de falta e cada aula dá 2 horas, né? Vocês têm essa hora computada aqui agora na chamada, na presença síncrona, e vocês têm 1 hora de presença assíncrona com a entrega das avaliações continuadas. Feitas, de verdade, trabalhadas, e não entregar qualquer coisa. Olha aquelas regras que eu entreguei para vocês no começo lá, de plano de curso. Tá? Não vale coisa com erro grosseiro, não vale coisa que copiou dos outros. Cola vai tomar, falta todo mundo, quem deu cola e quem fez a cola. Tá? Agora, tem gente que está pendurada. E se tiver 7 horas de faltas, no total, né, síncrona e assíncrona, já está reprovado por falta. Vai poder fazer as avaliações objetivas? Vai poder fazer as provas? Vai adiantar alguma coisa? Absolutamente nada. Já está reprovado por falta se tiver a 7ª hora de falta. O limite é 6. 7 já está reprovado. Todo mundo entendeu isso? Tá claro isso para vocês? Então estou encerrando a aula aqui. Às 11 horas eu libero para vocês lá no sistema a avaliação continuada. Tchau, tchau! Bom dia, bem-vindos. Vamos começar a nossa atividade síncrona deste dia 12, turma T2, tá? Como nós temos a metodologia de sala de aula invertida, como é uma metodologia ativa e vocês tiveram acesso a todo o material desde a sexta-feira, desde a manhã de sexta-feira da semana passada, eu estou aqui agora para, nesse primeiro momento, nós trabalharmos os questionamentos, as dúvidas, as dificuldades que vocês tiveram para entender o material. Então, podem falar. Eu só achei meio complicado a questão de, por exemplo, na verdade, até entendi a questão de manipulação algébrica, mas para transformar depois aquilo, tipo assim, você faz aquele esquema de novo e faz a matriz, é isso que tem que fazer? Sim, você lineariza, aí uma vez que você tem um modelo linear nos parâmetros, e você já tem vários exercícios desde primeiro momento que nós trabalhamos isso, para você produzir, né, o sistema já na forma matricial bonitinho para os modelos lineares dos parâmetros, não tem? Ó, a gente fez a reta, vocês tinham o exercício de fazer a parábola, aquela quadrática, não é? Montar já o sistema arrumadinho. Vocês fizeram e tiveram que fazer para fazer a avaliação continuada da semana passada a cúbica. Se tivessem feito uma 4º grau também teriam já esse sistema montado. E aí uma vez que você linearizou o modelo e descobriu assim, agora o meu modelo é linear nos parâmetros com 3 parâmetros. É só aplicar.
principalmente se for polinomial, né? Você só vai precisar aplicar o método de mínimos quadrados de novo se for um modelo não polinomial. E pode acontecer, né? Pode acontecer de vocês terem um modelo que não é polinomial, mas ao mesmo tempo é linear nos parâmetros, e vocês vão precisar aplicar um método de mínimos quadrados, chegar na forma matricial para ele e resolver. Resolvido isso, vocês vão encontrar os valores dos novos parâmetros. Aí tem que voltar para os parâmetros originais, e aí com os parâmetros originais voltar para o modelo original e calcular os valores calculados. Luiz, é esse o processo, é ser engenheiro químico, meu filho. No caso, eu ia perguntar também justamente isso. A gente vai usar muito isso, por exemplo, como você falou com o chefe, essas coisas assim? A vida inteira. Se você tiver que fazer um ajustezinho lá na sua carreira de um modelo que não seja linear nos parâmetros, ou você vai usar regressão não linear, que é o que a gente vai ver na aula 10, aqui ainda nesse curso, ou você vai ter que linearizar o modelo. Então, aqui não é o que eu vou jogar fora. Aqui não dá para jogar nada fora, meu filho. Na verdade, você teve dificuldade porque deve estar faltando muito a matemática do ensino fundamental e do ensino médio. O grande problema de linearização de modelos não é o modelo. É que a maioria das pessoas se esquece das propriedades que aprenderam sobre matemática lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. E aí fica nessa coisa, mas eu não sei fazer. Mas eu não consigo linearizar. E fazem as maiores atrocidades. Vocês viram aquele slide que eu coloquei, né? De algumas atrocidades, e tem coisas cada vez mais cabeludas, cada vez mais horrorosas. Então, se não sabe matemática, realmente não vai conseguir linearizar. Se não sabe as propriedades do logaritmo, se não sabe as propriedades do cosseno, se não sabe as propriedades da função inversa ou inverter uma função, não vai saber linearizar. Entendi. Obrigado. Tá? Hoje, esse material de hoje, ele depende muito mais de vocês e do background de vocês, né? Dos pré-requisitos. Olha só, esta aula, esse material de vocês depende muito mais dos pré-requisitos de ensino médio e ensino fundamental do que efetivamente de engenharia química. Porque se falha na engenharia química é porque não tinha a base, está faltando a base. Então, quais são as dúvidas de vocês? Onde estão os problemas? Onde estão as dificuldades? Com relação à discriminação de modelos, alguém teve dúvidas? Ninguém teve dúvidas? E eu vou fazer chamada, que assim a gente termina a aula mais cedo. Hein? Eu não tive dúvida. Beleza. Você sabe abrir aqueles somatórios? Sabe calcular aqueles somatórios? Também não cheguei a testar. Né? Então você não sabe se teve dúvida, né, Luiz? É porque eu só tenho dúvida mesmo quando eu pego aquela lista e começo a fazer. Pois é, Entendeu? E aí vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter a avaliação continuada de hoje, vocês vão discriminar entre dois modelos. Um modelo linear nos parâmetros, que é essa parábola, e um modelo parecido com o Overhoots, que é o modelo de Page. A estrutura da equação é ligeiramente diferente, o que significa que a linearização é totalmente diferente. Tá? Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui uma primeira observação, porque eu vou seguir mais ou menos o roteiro que a outra turma fez. A gente vai entrar primeiro no Excel, tá? Que aí eu já consigo mostrar para vocês algumas coisas, mas o mais importante é isto aqui. Não, é este aqui. Esse aqui, ó, é o modelo que vocês têm lá no vídeo. Quem assistiu ao vídeo, né? Porque foi decepcionante chegar hoje de manhã e ver que de uma turma de 52 alunos, só 19 tinham assistido ao segundo vídeo e menos de 30 tinham assistido ao primeiro. Então tem um monte de gente que está vindo para a aula sem ter assistido nada. Vai entender nada do que a gente está falando aqui, tá? E depois vai ficar com essa dúvida morta, virando dívida. Porque o momento para tirar essas dúvidas, essas dificuldades, era esse momento síncrono. E vocês deixaram passar essa oportunidade, tá? É importante a gente ter uma postura mais profissional, mais madura, mais adulta, gente. Todo mundo está vivendo um período de exceção, um período de excepcionalidade, tá? Não dá para dizer assim, eu tinha que descansar o meu final de semana. Fazendo o quê se a gente está trancado dentro de casa, tá? Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Esse é o modelo de Overhoots, né, que vocês viram lá no vídeo. Do mesmo jeito, a mesma equação. Esse aqui, que eu vou deixar marcadinho aqui de escuro. E aí o que nós fizemos? Fizemos, primeiro, essa definição dessa variável aqui, eu agrupei o que era constante, eu agrupei o que eram valores conhecidos, porque tem que aprender a fazer isso também, né? Não é só sair tacando a log, tacando exponencial para poder linearizar, porque não é assim que funciona. A gente tem que saber linearizar. Depois eu inverti, porque quando eu tenho um exponencial de alguma coisa negativa, significa que eu estou com 1 sobre essa exponencial, né? E aí apliquei o logaritmo uma vez, não linearizou, apliquei o logaritmo uma segunda vez, linearizou, que nem nós fizemos no vídeo. Essa aqui é a nossa essa aqui é a equação linearizada, ó. Ela tem toda a cara de reta, tá? Essa é a nova variável dependente. Essa é a nova variável independente. Esses dois aqui são os novos parâmetros. O alfa 0 é n log de k.
e o alfa 1 é o próprio n, tá? E aí, com isso aqui, eu vou ter um sistema 2x2, porque deu uma reta, e uma reta você já sabe, né? Somatório de eta ao quadrado, somatório de eta, número de pontos, lá no vetor de resposta, somatório de φ vezes eta, somatório de φ, só. Resolve o sistema 2x2, como nós já fizemos naquela reta, lá no vídeo fizemos também na aula passada, e aí vocês vão encontrar esses valores de parâmetros aqui, ó. De onde, professor? Primeiro acharam o A1 e o A0, usando essa equação, esse equacionamento aqui, ó, o sistema linear. Por isso que os modelos lineares nos parâmetros são fáceis de resolver. Porque a gente cai num sistema de equações algébricas lineares, quando aplica o método de mínimos quadrados. Então, ó, tinha esse sistema de equações algébricas lineares, resolveu para achar o quê? Para achar o alfa 0 e o alfa 1. Ah, sim. Achado isso, a gente vem aqui, ó, e olha aqui. O k é exponencial de alfa 0 sobre n. E o alfa 1 é o próprio n. Então, eu achei o k e o n. A gente já conhecia esses valores aqui, ó. Vou deixar agora todo mundo marcado. E com isso, eu voltei aqui para o modelo original. A linearização só serve para eu achar os parâmetros. Ela não serve para fazer mais nada. Ela não me permite calcular valor de variável nenhuma. Só os parâmetros. Calculei os parâmetros. Eu volto para o modelo original. Este modelo original aqui... E calculo, ó, esse aqui é o meu valor calculado. Se eu clicar aqui na minha linha de comandos, que vocês na edição vão ver maior, ela usa, tá vendo? Ó, o tempo e usa todos esses parâmetros aqui nesta equação para calcular o valor calculado. Isso para cada uma das células. E aqui a gente tem o valor observado para cada uma dos pontos experimentais que nós temos. E é exatamente isso que a gente vai usar depois para calcular os elementos de discriminação. Os critérios de discriminação. Primeira coisa que eu faço é calcular o resíduo, depois eu calculo o quadrado do resíduo, depois eu calculo o desvio relativo e vou lá tacando ficha e fazendo os meus critérios de discriminação. A gente também tem o R2, que eu uso só quando eu tenho modelos lineares nos parâmetros, e eu tenho o quadrado do coeficiente de correlação, que eu uso quando eu tenho modelos lineares nos parâmetros ou não lineares nos parâmetros, tanto faz, para poder comparar esses modelos, que é exatamente o que vocês fizeram no vídeo e exatamente o que farão na avaliação continuada. Ah, professor, mas aqueles somatórios são complicados, eles dão trabalho. É verdade. Felizmente não são muitos pontos, né? É a única informação que eu posso dar para vocês. Felizmente não vão ser muitos pontos na avaliação objetiva. Mas... se alguém quiser acelerar um pouquinho, é claro que a gente pode fazer na mão. Aqui na tabela está feito à mão. Eu calculei essa grandeza aqui, que é o quadrado do resíduo menos, né, o quadrado do calculado menos o predito menos a média do predito. Aqui é o do experimental, do observado. Aqui é a mesma coisa. O observado menos a média do observado ao quadrado para calcular o R2. Aí olha só que coisa tosca, deu um R2 esquisito, né? De 1,003. Estranho isso. Mas a gente tem lá no Excel algumas ferramentas estatísticas que são legais. Por exemplo, o coeficiente de correlação, aquilo que vocês aprenderam lá na estatística no primeiro período, né? Aqui tem um comando chamado correl. Vocês estão vendo, né? Estão vendo a tela? E aí o que eu faço? Eu seleciono esse conjunto de dados, ele vai fazer a correlação desse conjunto de dados com esse conjunto de dados. Ou seja, eu estou calculando a correlação entre o observado e o predito, e o calculado, que deu esse coeficiente aqui, ó. 1, olha que bonito, deu 1, tá? O quadrado disso, né, é fazer isso aqui ao quadrado, certo? Ah lá, deu 1 também, porque o modelo esse modelo de Overroots é um modelo muito bom, né? É um modelo que ajusta muito bem. Mas eu tenho ainda uma outra questão, que é o R-quad, que na verdade ele tenderia a simular, né, o R2, mas não é. Na verdade, o R-quad aqui, ele é o quadrado do coeficiente de correlação, tá? Eu escolho, tanto faz, né? O valor calculado, ponto e vírgula, o valor, faltou botar um igual aqui, igual a R-quad, aí eu venho aqui e escolho o valor, pronto. Aqui eu vou botar R-quad igual, venho para cá, pego aqui os meus valores preditos, ponto e vírgula, pego o conjunto dos meus valores observados e agora ele vai calcular o R quadrado entre os valores preditos e observados, que deu a mesma coisa. Ah, mas esse modelo aqui é muito bom, tá tudo muito próximo, mas vamos lá no ajuste, vamos lá na reta primeiro, né? Vamos na reta, que a reta vai ser aquela coisa horrorosa, né? Então, olha só, o que é o R? R é correl, certo? Correl de quê? Hein, gente? Que correlação que eu tenho que calcular aqui? Do valor observado e o valor calculado. Fecho aqui e, ó, 0,9295. O quadrado disso, isso aqui é igual a isso aqui ao quadrado, dá o 0,8640, que é o que está aparecendo aqui embaixo também, tá? E aí, se a gente quiser o R-quad, nos modelos lineares dos parâmetros, o R2 é igual ao quadrado do R.
né? Não vai ser nada difícil, nada complicado a gente chegar e fazer simplesmente assim, ó. Peguei aqui o valor calculado, peguei aqui o valor observado e calculei o R quad. Pronto, olha lá. Deu igualzinho ao quadrado do R, tá? A mesma coisa com o 2 por 2. Deixa eu botar isso aqui vermelho também, né, para facilitar a vida. A mesma coisa com o 2 por 2. Isso aqui vai ser igual a correl, igual, Maurício, igual a correl de observado contra predito, fecha o parênteses. Aí basta eu elevar ao quadrado, né? Esse aqui, isso aqui é o quadrado. E aí o R quad vai ser exatamente a mesma coisa, porque esse também é um modelo linear nos parâmetros. Então isso aqui é igual a R quad do observado contra o predito. Fecha aqui o meu parênteses. Pronto, olha lá que bonitinho. Mas é só isso, é só para agilizar a realização dos somatórios. O que vocês vão fazer na prova? Pode usar aqui? Pode usar aqui para conferir, para saber se acertou a conta. Na prova não pode colocar só isso. Na prova não pode chegar e colocar só essa parte que está escrita aqui, ó, tá escurecida aqui. Tem que mostrar o somatório aparecendo. Deu para entender? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Posso interromper o compartilhamento aqui? Professor. Diga, Vanessa. Esse valor é o mesmo daquele dali nas células H40 e 41? Hã? Esse valor é o mesmo ali do RMzinho ao quadrado? Sim, 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 sim. Que são os coeficientes de correlação, né? É, aqui, ó. Não, correlação é esse aqui. É o que apareceu aqui, ó. Os outros dois são R ao quadrado. Determinação, entendi. É, o de determinação. Que ele está simulado aqui no modelo linear nos parâmetros como sendo o quadrado do coeficiente de correlação, de correlação, tá? O importante é a gente observar que aqui no Overroots deu tudo muito, muito bom, né? Deu 1 para todo mundo. Sim. E a gente vê que, ó, o R2 calculado lá na mão, como é apresentado, aquele terceiro critério, ele não funciona aqui, não faz sentido você ter um R maior do que 1. Então você tem, como esse modelo é não linear nos parâmetros, o que a gente usa é o quadrado do coeficiente de correlação. E aí, como ele está lá misturado com outros modelos que são lineares nos parâmetros, a gente vai usar o quadrado do coeficiente de correlação para todos os outros modelos também, entenderam? Só vai usar o R2, o coeficiente de determinação, quando todos os modelos forem iguais e lineares forem lineares nos parâmetros, tá? Não se compara com o R2, não se faz discriminação de modelos com o R2, com o coeficiente de determinação, quando você tem uma mistura de modelos lineares nos parâmetros e não lineares nos parâmetros. Você só faz o R2 quando você tem regressão linear, para todos os modelos. Você vai usar o quadrado do R quando você tem regressão não linear, que é esse caso aqui. Posso interromper aqui esse compartilhamento? Alguma dúvida mais em relação a isso? Hein, gente? Não. O professor, no caso, o R2, esse aí é regressão, quando tiver regressão linear, quando tiver todos os forem. Isso, quando todos os modelos forem lineares nos parâmetros, você pode usar o coeficiente de determinação, que é o R2, que é aquele somatório mais simplesinho, né? Para fazer a discriminação entre esses modelos. Se você tiver um modelo que é não linear entre os parâmetros, você tem que usar o quadrado do coeficiente de correlação. Por que a gente usa o R2 ou por que a gente usa... Porque calcular o R2 é muito mais fácil do que calcular o coeficiente de correlação. Se bem que com a ajuda do Excel a gente calcula tudo muito rápido, né? Sim, é. No caso, eu lembro também que você falou que dá uma variação muito grande, né? Se tiver... No caso, o modelo de Overroot não dá, porque ele não é linear, certo? Ele é não linear nos parâmetros. Eu sei. Né? Por isso que você tem que usar o quadrado do R e não o R2, certo? Ah, tá, entendi. Eu pensei que tinha usado, eu confundi, desculpa. Não. Agora, olha só, mais alguma dúvida, mais alguma observação? Com quem assistiu os vídeos? Para quem não assistiu os vídeos, eu acho que eu não tenho nada para dizer e vocês também não devem ter nada para me dizer, né? A não ser que estão me devendo. A não ser que estão deixando a desejar, tá? Mas isso a gente vai ver lá o quanto deixou a desejar na hora das notas, na hora das avaliações. Tem um monte de gente que está deixando de entregar a avaliação continuada, que já vai ficar reprovado por falta se deixar de entregar essa de hoje, na quarta-feira que vem. E aí depois não tem o que reclamar, né? Foram avisados muitas e muitas vezes. E como tem que ser feita a avaliação continuada. Não é qualquer coisa que tem que entregar também para ganhar a presença. Mas, já que ninguém traz uma dúvida, eu vou chamar a atenção de novo de uma coisa que eu chamei a atenção no vídeo, mas que eu preciso que vocês prestem atenção e que não depende de mim. Depende de vocês fazerem uma revisão profunda da matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Estão vendo esse slide aqui, né? Esse slide que eu chamei muita atenção lá, esse alerta vermelho, risco grande de errar. Pois é, aqui é que está o grande problema. Aqui é que está a grande dificuldade.
Muitos de vocês não sabem lidar com essas propriedades de funções. Não sabem lidar com uma simples propriedade distributiva da multiplicação. E aí não vão conseguir linearizar. Então, o que é recomendável? Façam revisões. Anotem, faz uma listinha de regras, porque só tem aquelas duas orientações para fazer linearização. Ou a gente vai, quando o parâmetro aparece num denominador, usar o recíproco, ou quando o parâmetro é argumento de uma função não linear, tentar linearizar usando o inverso da função. Só essas duas. Não muda muito. Agora, como é que eu inverto uma função? Como é que eu faço o recíproco de uma função? De uma multiplicação, ou de uma divisão, ou de um quociente ali. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Se é isso, vai errar e vai errar feio. E é muito importante não cometer esses desatinos, não cometer esses erros. Tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Aqui não há... Eu podia dar 100 exemplos. Se aparecesse o 100º na prova, se decorou, não vai saber fazer. Então, é importante conhecer a matemática do ensino fundamental e do ensino médio para fazer linearização de modelos. Tudo isso aqui, ó, que está de vermelho, está errado e está muito errado. E eu vi isso acontecer no período passado. E tudo isso que está azul aqui é que deveria ser o certo. Então vocês têm que ter muito cuidado. Só para a gente poder encerrar isso aqui com bom humor, eu vi uma vez numa prova, não foi no período passado e não foi a de vocês, mas aconteceu de eu ter um modelo que era mais ou menos assim, né? Vamos ver aqui, ó, absurdos na linearização. Aqui é um alerta para vocês não fazerem, né? Então, ó, tinha um modelo que era D efetivo era igual a D infinito menos um D0 que multiplicava, é mais complicadinho, tá? Era um D0, M elevado, fecha o microfone, estão conversando durante a minha aula e eu estou ouvindo, a C mais K, tá? Lembrando, ó, D efetivo é um D efetivo de C, que depende da concentração. C é a minha variável independente. E os meus parâmetros eram M e K. Claro que esse modelo é não linear nos parâmetros, porque o K está como expoente do M. É um horror isso, tá? E aí o que era necessário fazer? Primeiro era necessário manipular essas coisas aqui que eram conhecidas. D infinito e D0 eram conhecidos. Então, é claro, eu vi o indivíduo fazendo uma prova, a coisa mais certa do mundo. D infinito menos D efetivo sobre D0 igual a M elevado a C mais K. Até aqui estava lindo, né? Olha só, esse era o caminho mesmo. Isso aqui estava numa página, numa prova. Aí eu viro aqui e, meu Deus, alguém escreveu assim, D efetivo, D infinito menos D efetivo sobre D0, e aí igual a M que multiplica 1 elevado a C vezes 1 elevado a K. Né? Absurdo! É não saber usar matemática, né? Então tomem muito cuidado com isso. Para vocês linearizarem, e não vai aparecer qualquer modelo, vão ser modelos diferentes daquilo que vocês já viram, mas que a matemática naturalmente permite resolver. Então, por favor, façam revisão. Tá certo que eu posso estar aqui, né, gastando as minhas pérolas, mas... se não assistiram aos vídeos que eram obrigatórios para a aula de hoje, como é que vão fazer revisão da matemática do ensino médio e do ensino fundamental? Mas eu tenho esperança na humanidade, né? Então eu conto que vocês vão fazer em algum momento essa revisão e não vão errar a linearização. Porque olha só, nem falei isso com a outra turma, mas eu posso dar essa dica para vocês. A questão de linearização, a questão de ajuste, essa coisa na avaliação objetiva dela, vai valer aí de 6 a 7 pontos. Tenho mais ou menos um ponto de linearização e depois todo o resto do trabalho. Para sobrar lá 4 pontos para a parte de equações não lineares, que é a segunda parte da matéria. Tá? Então, se errar a linearização, que vale 1 ponto, se acertar, perde os outros 5. Então, não errem a linearização, porque se errar a linearização, vai errar a questão inteira. E não tem como, não tem justificativa. Matemática do ensino médio, matemática do ensino fundamental é pré-requisito para vocês. Tudo bem, gente? Posso voltar para a sala de aula aqui? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Fiquem atentos. Professor. Sim. Pode falar. Eu falei, não, professor, não tem não. Ah, tá. Bom, tá todo mundo tranquilo? Eu posso fazer chamada, então? Podemos acabar a aula? Porque vocês ainda têm que ver os vídeos, né? Muita gente, pelo menos, ainda vai ter que assistir aos vídeos. O professor, na verdade, eu tenho uma duvidazinha sobre Diga lá, Luiz. Lá. Só que eu tô com medo de errar também. Mas, meu filho, olha só. Se você não tirar a dúvida agora, aí que você vai errar mesmo, né? Então, esse é o momento. Era pra fazer, no caso, o D... não podia separar igual ele fez. De jeito nenhum. Faz sentido, deixa eu compartilhar de novo lá então com vocês.
Qual é o jeito certo aqui? Qual é o jeito certo de linearizar esse negócio? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui uma página em branco. É, pra continuar M. Isso, né? Qual é a linearização certa, o jeito certo de fazer? Ó, o jeito... Nós temos o modelo original. D efetivo, que é uma função da concentração, é igual ao D infinito, menos o D0, M elevado a C mais K. Certo? Certo. Tá, eu tenho que fazer os arranjos, as manipulações, e aí a criaturinha lá tinha acertado. Ela D efetivo, menos... D efetivo não. D infinito, menos D efetivo de C, tá? Igual... Dividido pelo D0, posso fazer assim também. Dividido pelo D0, igual a M, C mais K, certo? Agora vamos lá. Nossas sugestões de linearização. Tudo isso que está aqui, ó, é número. Na hora que eu for fazer a minha... aplicação do método, tudo que está aqui vai ser número, porque o D efetivo está tabelado, junto com o C, o D infinito é conhecido, o D0 é conhecido, o C é conhecido. As únicas incógnitas são os meus parâmetros. E aí, qual sugestão de linearização a gente tem que usar aqui primeiro? No caso, primeiro tinha que fazer MC vezes MK. Não precisa nada disso. Era só fazer então o cálculo do número. Aplica um log. Quando o seu parâmetro está num expoente, você aplicar um logaritmo não faz ele descer? Faz. Então, ó, nós caminharíamos aqui para log. Pode ser o log natural mesmo, né? Qualquer log serve. D infinito menos D efetivo de C sobre D0, que multiplica, que é igual. Agora, ó, C mais K, que multiplica log de M, né? Você tem o expoente que multiplica o log da base, não é isso? Então, esse segundo membro aqui vai ficar como? Vai ser C que multiplica log de M mais K que multiplica log de M. Isso aqui é o nosso novo φ. Quem é o novo eta? Onde é que está a antiga variável independente, gente? Nessa forma linearizada. Agora está no C. É o C. A variável independente é o C, não é? Então, ó, esse C purinho é o eta. Aqui vai ser φ e I. Aqui é I. Aqui eu posso pôr o I também, aqui eu posso pôr o I também para facilitar a vida. Então, isso aqui é o nosso alfa1 e isso tudo aqui é o nosso alfa0. E aí vocês ficaram com φ e I igual a alfa1 eta I mais alfa0. Uma reta que vocês já sabem resolver. Deu para entender agora, Luiz? Deu. Tá? Então, entendi. Como é que eu descubro quem é o φ? O φ é a nova variável dependente. Então, ele é o grupo que tem a velha variável dependente. Como é que eu descubro quem é o eta? O eta é a nova variável independente do modelo linearizado. Eu tenho que olhar para o grupo onde está a velha variável independente. O que sobrar disso e for constante ou for coeficiente são os coeficientes do modelo, certo? Certo. Por exemplo, olha só, vamos imaginar que a gente está aqui com outro modelo. Ó. Eu tenho y e i igual a exponencial de menos a2 t ao quadrado mais a1t mais a0. Como é que eu linearizo esse trem? Qual é a primeira propriedade ou a primeira sugestão de linearização que eu tenho que fazer aqui? Descer nada. Eu tenho negativo aqui, né? Então eu tenho que usar o recíproco. Então eu vou ficar com 1 sobre y e i é igual a exponencial de a2t ao quadrado mais a1t mais a0. Certo? Agora sim, ó. Função exponencial. Aqui não tem erro. Qual é a inversa da exponencial? Log. Então eu vou aplicar log de 1 sobre EI igual a log da exponencial de A2t ao quadrado mais A1t mais A0. Certo? Aqui vai ser o meu novo φ. Vai ser log de 1 sobre y e i. E aqui vai sobrar só A2t ao quadrado mais A1t mais A0. Linearizou? Virou um modelo linear nos parâmetros? O A1 e o t estão parecidos ali. Deixa eu corrigir. Linearizou. Se você olhar ali o segundo membro, já é um modelo linear nos parâmetros, não é? Ó, A1. Só uma dúvida. Diga. Uma curiosidade, no caso. Isso perde alguma informação? Você vai ensinar ainda a fazer. Se você acoplar os parâmetros, você vai começar a perder informação. Aqui eles estão desacoplados. Tá? Mas o ideal é fazer regressão não linear, que é a aula 10. Vocês vão ter que aguardar até lá. Tá? Agora que eu tenho um modelo linearizado nos parâmetros, ele é um modelo linear nos parâmetros, né? Vamos lá. Quem é o φ e i? Quem é a nova variável dependente?
Quem é o eta? O A2? O A2? Vai ser A2 não, Luiz. A nova LN, variável dependente, gente. Luiz. Qual é a nova variável dependente, gente? Ah, vai ser o LN, né? Log de 1 sobre o y e i. Certo? Quem é o novo? Eta i. É o Aí velho. vai É ser t. Acabou. Ah. Tá? E o vetor de parâmetros? Vai ser o quê? A2, A0. A1 e A0. Pronto. Tá bom? Então tenham bastante cuidado com relação a isso, tá? Posso encerrar aqui o compartilhamento? Não, professor. Diga. Então, no caso, depois que colocou na matriz, achou Os parâmetros. Isso, os parâmetros. Eu usaria esses parâmetros que eu achei, no caso, No modelo original. na primeira coisinha. Exatamente. Você vai calcular, vai gerar aqui uma matriz 3x3, né? Nesse caso que você já tem, porque ela é uma parábola e você já fez isso. Vai achar esses valores aqui, vai jogar neste modelo aqui e vai calcular os valores y e y calculado i, usando esta equação daqui. Assim, tá bom, professor, obrigada. Tá? Mais alguma coisa, gente? Posso encerrar aqui o compartilhamento? Vamos fazer chamada? Então vamos lá. Fazendo chamada. Todo mundo abrindo aí os microfones e fechando assim que eu chamar para poder diminuir o eco, porque a turma de vocês tem alguém que está assistindo com o microfone aberto para o ambiente, aí fica um eco danado. Né? Quem vai ter problema no áudio, já deixa escrito ali, estou presente, professor, no chat e aperta Enter quando eu disser o nome. Alessandro. Presente. Alan, presente no chat. Ana Paula. Presente, professor. Ailton. Presente. Beatriz. Presente. Daniel Rodrigues. Presente. Daniel Vieira. Presente. Diogo. Presente, professor. Diego. Presente no chat. Edson. Presente. Eduarda. Presente, professor. Gabriela Souza. Presente. Igor. Presente, professor. Juan Felipe. Juan. Faltou. Julieta. Presente, professor. Karen. Presente no chat. Larissa Tonelli. Presente no chat. Lucas Hertal, presente no chat. Luiz Felipe. Presente. Marco Aurélio, presente no chat. Milena, presente no chat. Paulo, faltou. Saulo. Presente. Tiago. Presente. Vanessa. Presente, professor. Ok, pessoal. Presença síncrona computada, validada. Agora façam a avaliação continuada até quarta-feira para terem a hora de presença assíncrona e consultem lá o diagnóstico de vocês. Quem já tiver com 7 horas de faltas, qualquer que seja, já está reprovado por falta. O limite máximo são 6 faltas, tá? Fora disso, não tem o que resolver. Já está reprovado por falta, a gente se encontra período que vem, que eu espero que seja síncrono. Que a gente esteja lá junto, presencial, né? Não síncrono, que seja presencial. Que seja esse o último período, vamos ficar na torcida aí, né, gente? Que seja esse o último período de aulas remotas, pra gente voltar para a sala de aula, olho no olho, e trabalhar de novo, né? Com mais propriedade, para poder a gente ter uma avaliação mais séria também, tá? Então estou encerrando aqui. Quem tiver dúvidas da avaliação continuada, me mande as dúvidas hoje até às 18 horas, para que eu tenha condições de responder até amanhã de manhã. Do contrário, eu não terei condições de responder, que eu já entro na edição do vídeo, já entro na preparação de outras aulas e fica muito complicado de eu responder. Tá? Então, tchau para vocês. Bom dia, boa semana, façam as avaliações continuadas e fiquem atentos para não ficar reprovados por falta.